É sempre uma alegria quando o Feed de Negócios inicia e a gente saúda mais um convidado ou convidada especial. É legal contar os bastidores para quem nos acompanha, seja no rádio, seja no Arauto Play, seja depois nos Ecos e Reflexos através do portal Arauto. A Deca Bueno é uma querida, estimada amiga de longa data, mas é aquela guria dos bastidores, gente. Ela é da comunicação, a gente se conhece, a gente é amigo de longa data. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar ela aqui no Grupo Arauto. Tem uma passagem, Deca, antes de... Vou fazer um preâmbulo aqui e você vai se lembrar dessa cena. Teve um torneio de tênis da Arauto, no Tênis Clube Santa Cruz. Lembro. Tu já sabes o que eu vou falar, né? Todos aqui do Arauto sabem da minha alucinação por crianças. Mas crianças que ao natural disseminam o amor e explodem o fofurômetro da gente, a gente não esquece. Aquela cena no Tênis Clube, assim, o tio da Arauto, o tio Mike, eu não vou esquecer, você estava lá com os teus olhos acompanhando aquilo. São momentos marcantes e eu tenho certeza que a partir de agora, guriazinha, vai ser muito marcante para ti aqui na Arauto. Bem-vindo ao Grupo Arauto mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Aquele dia foi interessante que ele te reconheceu de uma corrida que nós já tínhamos feito lá no Lago Dourado, né? Com a Sangalen até. Isso aí. E ele marcou, porque tu convidou ele para fazer uma corrida, tu apostou uma corrida com ele, né? Exatamente. E ele lembrou disso depois. Então, como criança é, né? Eles marcam tudo. A prosa de hoje tem várias vertentes. Você falou de corrida, é uma das grandes entregas que a Deca está inserida. Mas vamos começar a prosa com uma rápida biografia tua. Quem é a Deca? Onde nasceu? Do que se alimenta? Onde vive? Aquela história. Não, brincadeiras à parte. Quem é a Deca? É natural de Santa Cruz? Como é que é? Sou natural de Santa Cruz. Puro suco de Santa Cruz? Morei em Santa Cruz praticamente a minha vida toda. Me ausentei de Santa Cruz do Sul por 1 ano, quando eu fiz intercâmbio, né? Fui morar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, que foi uma experiência incrível na minha vida. Voltei para me formar em jornalismo, então sou formada em jornalismo pela Unisc. E assim que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu iniciei a minha pós-graduação na ESPM, então, e logo em seguida eu concluí e me tornei especialista em marketing. Mas eu costumo dizer, eu gosto de dizer que eu sempre fui comunicativa desde criança. Sempre fiz teatro. A gente nunca percebeu isso. Sempre fiz teatro, né? Eu sempre fui aquela que puxava a turma, que estava lá na frente falando. Não tinha problema com falar, né? Brincava de apresentar programa de televisão. Isso é muito legal. É muito legal. Na infância, então, tu tem essas recordações já de puxar a frente dos amiguinhos. Alguém tinha que fechar lá o microfone, né? Esse lance de fazer a simulação, a gente já projeta o que a gente quer ser. Então já era um recado claro ao universo, né, Deca? Já era. E assim, a minha primeira experiência de trabalho, ainda estudante de jornalismo, foi com a televisão. Então, até eu te falei anteriormente, né? Eu tô acostumada a fazer entrevistas. Ser entrevistada é a primeira vez que eu tô sendo... É a primeira vez que eu estou sendo entrevistada, né? O Grupo Arauto de Comunicação fique gravado para sempre na tua vida. Que esse momento seja um momento de muita paz, de realização. Que a gente possa atender todas as tuas expectativas. A gente fica muito feliz de te acolher aqui no Feed de Negócios. Eu fico muito feliz de estar aqui contando a minha história, né? E depois que eu participei ali da televisão, era minha paixão, televisão. Aí esses dias, hoje, atualmente, né, eu estou mais na área de estratégia de negócios e foi quando eu iniciei, então, este ano, né, decidi me abrir, né, para dar consultorias de marketing, porque vivo isso há muito tempo. E eu estava esses dias falando com a minha mãe, eu disse para minha mãe, estrategista... Para pensar que eu sempre fui. Aí ela disse, como assim? Aí eu falei, vamos lembrar aqui, Miss Santa Cruz. A gente sempre tem aquela fase, né, que a gente embesta, que quer participar dos concursos de Miss. E os meus pais, nós somos de uma família humilde, então meus pais na época me falaram assim, não, a nossa prioridade é colégio e comida e alimentação. Tu não vai participar de Miss. Eu falei, eu vou. Aí eu fui lá, falei com a promotora do evento. Quanto custa para participar desse concurso? Quem era a promotora do evento na época? Janaína Venzon. Janaína Venzon. Ela disse o valor da inscrição e eu automaticamente na minha cabeça fiz assim, beleza, eu tenho uma bicicleta, eu vou vender.
Aí eu vou dividir o valor que sobrar em 3 cotas de patrocínio. Pensa, eu tinha 14 anos, gente. Ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou. Aí eu cheguei e falei, mãe, vou vender 3 cotas de patrocínio de bicicleta, eu já vendi. Ela quase surtou, né? Cara, que Aí história. ela disse, pra quem tu vai vender essas cotas? Quem vai querer comprar? E eu falei, olha só, presta atenção. A minha melhor amiga é dona da Mate Viagem, já vou lá. Tá premiada. Tá premiada. Ok. O meu grande amigo na época fazia teatro comigo, os pais dele eram donos do antigo CFC Machado. Tá, ok. Segunda cota. E a terceira, o meu pai tinha empresa de carro, eu falei pra ele, vai ser uma visibilidade incrível. Pai, me dá dinheiro que tu vai estar lá e eu vou falar da tua empresa. Ele não tinha eles não tinham nem como contra-argumentar. Então eu sempre fui muito boa em olhar Só a situação. pra entender essa vendeu pra Mate Viagens? Vendi. A segunda cota? Vendi. E o teu pai não E teve meu pai dinheiro. entrou junto. Cara, que história fantástica. Participei do Miss Santa Cruz e E fiquei entre as finalistas ali. Fui Miss Destaque na Hoje, época. Anaína Benzon vai chegar nela, com certeza, essa aqui. Mas vamos voltar só um pouquinho. Se criou em que bairro em Santa Cruz do Sul? Eu nasci e morei até os meus 15 anos na Vila Schultz, no bairro Schultz. Na Vila Schultz. Pô, grandes amigos ali. Estudou em qual colégio? Eu sempre estudei no Colégio Marista São Luís. Certo, que legal. Bom, aí foste a gringa. Pô, isso deve Foi. ser uma experiência muito legal, né? Onde tu Foi. passou por lá? Eu morei no estado de Connecticut, na cidade de Norwalk, que o estado de Connecticut não é muito conhecido quando a gente fala ao primeiro momento, mas ele faz divisa com Nova York. Então Passinho ali. Muito perto, assim, muito perto mesmo. A gente ia Ali- de trem final de semana, era muito legal. E como é que foi essa oportunidade? Foi também um querer teu? Tu que buscou? Caiu de paraquedas? Também foi nesses... eu sempre sonhei em ir pra fora, mas até os 18 anos eu nunca nem tinha andado de avião, não tinha passaporte, não tinha visto nada disso. Eu tava ali no meu último semestre de faculdade de jornalismo e falei, eu vou ir. Isso era 2000... Mas que mulher decidida, tchê. Meu decido, tá decidido. Cruzes, O marido depois, tá concordando. se o marido tá ouvindo agora, ele deve recordar assim, pô... Quando eu decido, tá decidido. Pô. Aí, então, eu falei, eu quero fazer um intercâmbio. De novo, os meus pais. Que jeito, não tem como fazer um intercâmbio. O nome dos teus pais, O Valdir Bueno e a Sandra Bueno. que recebe um cordial e fraternal abraço. Então eu fui atrás, eu fui em agência de turismo e falei, eu vou descobrir. Daí eu vi vários programas de intercâmbio e entre eles estava o au pair. Daí o au pair era o que cabia ali no bolso, né? Não vendeu código de patrocínio de novo. Não, pra minha mãe, no caso. Eu disse, mãe, tenho uma ideia. Foi Daquelas ideias assim, sensacional. mirabolantes. O meu pai disse, eu não apoio. Ele falou, eu não apoio. E eu disse, mas eu vou ir, vai ser muito bom. Eu ia estudar, então eu ia para ser... O au pair é uma palavra francesa que é au par, né? Então tu vai ser realmente uma acompanhante, uma babá de uma família, só que tu mora com a família e tu estuda no tempo que as crianças estão fora. É um combinado, tu precisa ir para estudar enquanto que as crianças estão na aula. Então eu estudei cinema e televisão, eu estudei inglês, eu fiz vários cursos dentro daquilo que eu já gostava e passei um ano lá e foi... Assim, eu sempre digo que tem a DECA antes do intercâmbio e a DECA após o intercâmbio, porque realmente é transformador. O Deca é nome de RG ou é apelido? É apelido. Por que Deca? É uma boa pergunta, gente. Eu sou DECA desde a época da escolinha. Qual escolinha? Acalanto, que eram das minhas tias, a Elga e a Iris. A Elga que teve de aniversário dias atrás, Exatamente. né? Elga, Dona Iris, família Asplan. Exatamente, exatamente. Mas- E foram elas que me apelidaram, a gente pode perguntar pra elas, nunca Mas não perguntei. tem que contar aqui uma hora dessa, chamar a Elga aqui, eu vou perguntar para a Maíra. A Maíra Asplan, aliás, um abraço para a Maíra, minha colega também no curso de jornalismo, nos formamos e dançamos a polonese nos balcões de formatura da Unisc. Isso entrou para a história, minha gente, aquele auditório. Não que isso seja relevante, mas eu quero deixar protocolado aqui, porque são memórias legais. Então veio o apelido Deca e tu não quer contar aqui para o porquê, assim, não te recorda. Não, era porque eu era muito agitada. Então elas falavam de Deca, Deca perereca, Deca não para quieta, entende? E foi lá na escolinha. e E aí aí pegou. E, gente, por onde eu passo é Deca e é muito engraçado. Mas como é que é o nome do RG, então, afinal? Andréia Bueno.
Quem é Andréia Bueno? Pois é. Quem é Andréia E é muito Bueno? engraçado porque já aconteceu de ter os meus chefes, as pessoas que me contratam, né? Na minha frente já tocou o telefone, isso lá atrás, era Canal 20, no antigo, o extinto Canal 20, né? O Canal 20. Tocou o telefone e a pessoa pediu pra falar com a Andréia Bueno e eu na frente da minha chefe. E ela disse, a gente não tem nenhuma Andréia Bueno que trabalha aqui. E eu disse, eu sou Andréia Bueno. Então, assim, é um apelido que pegou, marcou, né? E tá aí. Na volta, então, dos Estados Unidos, qual é que foram os teus próximos passos daí? Terminei a faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo. Continuou os estudos? Isso, e naquela época eu lembro que eu falei que eu ia só pegar o meu diploma e ir embora para os Estados Unidos de novo, mas esse que eu conheci o meu atual marido, nunca mais fui embora. E... Dá pra ver que não é tão mandona assim, ele também segurou as pontas, né? A minha mãe disse que chegou alguém que mandava mais em mim do que ela imaginava. Chegou a pessoa que ela sonhava. Mas ele disse que não, né? Ele disse que não. Como é que é o nome do esposo? O Rodrigo Rotirola. O que ele representa na tua vida? Aí o Rodrigo é a minha família. É a minha base, é a minha segurança hoje. É quem me acalma, quem bota meus pezinhos no chão. Pai do meu filho, né? Nós temos um filho de 5 anos. Então... Onde é que vocês se conheceram? Na Heilig, acredita? Na Heilig. É um pessoal bem bacana esse da Heilig. Recentemente fizeram uma baita do Oktoberfest. Um abraço, parceiros da Heilig. E a partir disso, uma união bonita, com frutos. E já fechou a fábrica, não? Olha, essa é uma discussão constante lá em casa, mas acredito que sim. Bom, aí veio o relacionamento e também as entregas, a comunicação muito visceral, ao estilo Deca Bueno. Quais os próximos projetos que vieram para rememorar e contar da tua timeline da vida aqui? Então eu me formo então na SPM, foi ali 2014, 2015. Eu estava com uma empresa, decidi trabalhar do meu jeito, sempre falei, eu vou ter a minha própria empresa. Abri na época 3.0 Comunicação e Marketing, então bem focada em marketing digital. Eu era social media, né, de várias empresas aqui de Santa Cruz. Tava indo tudo muito legal, muito bem. E uma das empresas que eu comecei a atender, então, como social media, que é... eu não sei se pode falar nomes. Pode falar o nome. É a HBT, né? Certo. É uma empresa de tabaco. Eu trabalhava para eles de forma freela e eles me convidaram, então, para fazer parte do time de marketing interno e eu me tornar parte da equipe. Então, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha, né, e agora, abandono o meu sonho de ter a minha própria empresa e vou para essa, o que eu faço? Mas eu entendi que para eu até me tornar uma líder melhor, uma dona de um próprio negócio melhor, eu precisava ter essa vivência dentro de uma empresa, uma empresa do aspecto, é uma empresa pequena, mas com muito contato internacional, que faz vendas no exterior, então eu entendi que aquilo seria uma boa oportunidade. E encarou. Para eu aprender também, né? E encarei, fiquei 6 anos lá. 6 anos? 6 anos. Eu comecei então como freela, depois me tornei coordenadora de comunicação e nos 3 últimos anos eu era gerente de marketing da HBT. Fizemos muitas viagens para São Paulo, eu viajei o Brasil inteiro, isso foi muito legal, dando treinamento, né? Imagina, eu entro na empresa sabendo nada de tabaco e saio viajando o Brasil junto com o meu colega do comercial, onde a gente dava treinamento sobre tabaco, sobre o propósito da empresa, enfim, a gente fazia uma mescla ali entre marketing e comercial, né? Era uma dupla bem legal. Fomos várias vezes para a Alemanha, eu presencial fui 4 vezes, organizei a Intertabac Fair, que é uma feira internacional, e depois que eu saí da empresa, eu segui organizando a feira até de forma freela, né, à distância, porque o meu carinho por eles é enorme e depois que a gente aprende, né, os caminhos, tudo fica mais fácil. Então, foi uma experiência bem legal na minha vida. Assim. E aí, passada a experiência, qual foi o próximo passo? O que acontece? 2020, engravidei, no meio da pandemia, aquela loucura toda. A gravidez por si só já nos vira do... Foi uma gravidez planejada? Assim, a gente queria e a gente...
determinou que dali em diante tudo poderia acontecer. Eu não imaginava que seria tão rápido, tá? Foi muito rápido entre a gente dizer, tá, vamos tentar, em um mês eu tava grávida. Aconteceu. Sim. E depois veio a pandemia, então foi um pedido, né? Na época estavam pedindo para que as gestantes ficassem em casa trabalhando, então, imagina, eu era gerente de marketing, ficava em casa tentando entender como era liderar a equipe à distância, era tudo muito novo, grávida, cheia de medos, né? A empresa me deu todo o suporte que tu possa imaginar, é nesses momentos que tu vê, né, os valores realmente sendo colocados em prática, e eu sou muito grata porque eles foram muito legais comigo. E aí, depois eu retorno, então, já naquele cenário de pós-pandemia, né, mas com a minha cabeça toda transformada pelo período que eu vivi. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses trabalhando ainda daquela maneira, e um dia eu cheguei pro meu marido e falei, olha só, eu tô começando a trabalhar às 7h30, eu bato meu ponto, chego em casa às 6h, eu mal vejo o desenvolvimento da criança, eu preciso de mais liberdade de horário, eu amo o meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, mas eu acho que eu tô precisando mudar a maneira de trabalhar. E aí que então eu me desligo da HBT, em uma conversa entre amigos com o Dr. Silvio, Ana Paula Seolin, eu comento sobre essa minha transformação, essa minha virada, esse meu desejo de liberdade, de horários e tal. E eis que então eu estava mudando a gestão da Sangalen no momento, né? E eles me fazem o convite então para me tornar o marketing da Sangalen. Me lembro desse momento aí. E foi quando eu agora vou fazer 3 anos de Sangalen. Foi quando eu entrei para Sangalen. Então, tu imagina, eu saio do tabaco e eu vou para a área da saúde, né? Que loucura! E aí eu começo a perceber e viver muito do que eu acreditava, de que o marketing, bem feito, ele está muito atrelado a coisas básicas que precisam ser feitas, ser vistas, ser olhadas, e que marketing é marketing independente do setor que nós estamos, né? Sabe as palavras. Então, eu vou lá, eu tenho uma aula de gestão em saúde, descubro um universo de saúde que é muito legal, continuo lá trabalhando. Quando deu o 2º ano, eu trabalho num formato diferente, com mais liberdade de horário. E eu também falei, faz muito tempo que eu desejo falar sobre marketing, compartilhar todo esse meu conhecimento, né, de mais de 13 anos aí de vivência. Gosto muito disso. Vou ver o que dá. E no início desse ano, então, comecei a expor as minhas ideias sobre marketing, a falar sobre marketing. Eu falei assim, olha, se eu tiver um cliente, eu tô feliz. E foi uma coisa surpreendente para mim, de verdade, assim, sabe? Começaram a chegar clientes, os meus relacionamentos começaram a expandir. Hoje eu tô aqui, então eu sempre digo que tudo acontece no seu tempo, né? E que Deus vai sempre colocando algum anjinho da guarda do nosso lado para ir nos direcionando para o que a gente tem que realmente fazer, o que é o nosso propósito de vida. Minha amiga, eu tô tão orgulhoso de ver o teu brilho no olho aqui no Arauto falando. Que bacana isso. Teve uma corrida de rua recentemente que tu trabalhou pra caramba, né? Que eu corri literalmente nos bastidores, né? A Pink Run foi um sucesso, né? E ela nos diz muito sobre propósito de marca, sobre causa. A gente movimentou aí mais de 300 pessoas, né? Correndo em prol da prevenção. Mas, né, indo além da prevenção, as pessoas estavam ali por uma causa, né? De se solidarizar com outras mulheres que estavam ali na fila do SUS. Então, realmente, foi uma corrida que foi um sucesso, porque a gente cumpriu o nosso objetivo, que era zerar a fila do SUS, de mulheres que estavam aguardando por exames de imagem. Então, assim, isso para nós foi sensacional. Foi uma corrida construída entre mais pessoas, e como eu sempre digo, foi a proporção que ela foi tomando, ela foi indo aos poucos, assim. Começou com uma ideia do Dr. Silvio, que falou para mim, vamos fazer uma corrida do Outubro Rosa, falar de prevenção.
eu falei, a gente não pode só falar de prevenção, a gente tem que fazer algo que movimente. Qual é o nosso propósito, né? Fui atrás da Michele, da Liga Feminina de Combate ao Câncer. A gente começou a juntar, veio o Juliano Comer, estava junto conosco, então, né, trazendo a expertise ali das corridas, porque ele já faz. A gente foi unindo esse grupo e até que a gente falou, não, mas isso aqui a gente tem que ver se a prefeitura não abraça. E assim foi indo. Então, a gente foi trazendo os parceiros. Muitas mãos envolvidas, né? Em meio ao Oktoberfest. Em meio ao Oktoberfest. Ainda tinha isso. E também acompanho, já esteve por aqui, a Camila Maia, e você também tem um match perfeito aí, né? Exatamente. A Camila, como eu disse antes, que Deus nos coloca, né, as pessoas certas sempre no nosso caminho. A Camila e eu, a gente, numa conversa, ela falando o que ela gostava de fazer, eu falando o que eu gostava de fazer, ela disse, guria, tu tem que falar sobre isso aqui dá um workshop. Eu disse, olha, faz muito tempo que tá no meu coração esse desejo de fazer um workshop, uma imersão, né, para poder falar, compartilhar conhecimento. E ela disse, então vamos fazer. Em 2 semanas, a gente, conversando pelo WhatsApp, definiu o tema, né, que a gente vai falar sobre planejamento, um momento oportuno para isso, né? Então eu vou trazer o planejamento que realmente eu vivo, que eu vivi, né, o que dá certo, porque metodologias tem aos montes, ferramentas tem aos montes, né, mas o que realmente eu já usei, o que eu uso, o que dá certo de fato, né? E é isso que a gente vai compartilhar e, claro, trazer um pouquinho de conhecimento de marketing, já aproveitar para falar das tendências do próximo ano. Então, vai ser um momento bem, bem legal lá na Maicô. Dá para dar um spoiler para quem acompanha o Feed Negócio, porque é sempre muito bacana antecipar ao mercado. O que espera 2026? 2026 a gente tem muito olhar para a comunidade, a gente vem disso num pós-pandemia, já depois pós-enchente que nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, então as pessoas estão valorizando mais a comunidade, né? As pessoas estão olhando muito para empresas que tenham preocupações também com o futuro do nosso meio ambiente, do nosso planeta, então isso também, essa causa também vai estar muito forte. A gente está super conectados, né? Então, a gente tem também uma parcela de pessoas que está meio saturado de receber o tempo inteiro um monte de informações. Então, as pessoas também estão buscando por momentos para desacelerar. As pessoas também vão estar olhando mais para marcas com mais transparência. Então, esse monte de discurso marqueteiro que eu sempre falo, né? Eles já estão meio que saturando, as pessoas já se ligaram, né? Que isso aqui é só para me vender. Então, o bom marketing, aquele que não parece marketing, né? Vai ser mais necessário do que nunca. Então, a gente vai ter também essa questão, muita preocupação com autocuidado, né? Autocuidado super em alta, preocupação com a sua própria saúde, isso também vai estar bastante evidente. Então, esses são temas que vão estar aparecendo aí. Quando eu falo de tendências, eu sempre gosto de falar, né? Porque às vezes a gente olha para as tendências mundiais e pensa, mas como isso no meu negócio se aplica? A gente teve recentemente ali o boom das capivarinhas, né? Depois o boom das pinturinhas, né? Que todo mundo pintava, até adulto pintando, isso gerou uma série de polêmicas. O que isso nos mostra, né? Isso nos mostra que as pessoas estão exatamente dentro dessa tendência que eu acabei de dizer, buscando por momentos de relaxamento. Então, está todo mundo sendo bombardeado a todo momento por um monte de informações. As pessoas querem momentos que elas consigam literalmente fazer nada, relaxar o cérebro, né? Tirar a mente das preocupações. Então, isso tudo vem ao encontro. Então, se tu tem uma marca, se tu tem um negócio, como tu proporciona isso para o teu consumidor? O que tu pode colocar ali que vai estar, né, indo por esta tendência? Então, isso é muito importante, a gente observar o mercado e as tendências nesse sentido. É sempre de como eu trago isso para o meu negócio. Deca, a gente já está indo para a reta final do programa, tu acredita? Não acredito. E eu quero recuperar aqui a fala dessa mocinha ao chegar no Grupo Arauto, que estava nervosa. Fala com uma tranquilidade, com uma propriedade. Quem não nos acompanha nesse momento em imagens, mas quem nos acompanha no Arauto Pay, uma comunicação não verbal, uma expressividade visceral,
Quero te agradecer pela disponibilidade, mas te perguntar queima-roupa. Que legado a Deca quer deixar? Olha, uma boa pergunta. Eu quero muito que as pessoas entendam, com o meu trabalho, que o básico é que funciona. Porque hoje a gente complica as coisas, né? E a gente está muito preocupado com o que os outros estão fazendo. Então, assim, mas agora corre pra cá, porque tá todo mundo fazendo isso aqui. Agora essa é a trend, corre pra cá, todo mundo tá fazendo aqui. E nesse processo, eu vejo que as pessoas acabam se angustiando, porque elas querem fazer aquilo, daqui a pouco elas querem fazer aquele outro, né? Então, são profissionais ótimos, tecnicamente muito bons, só que eles estão olhando para tanta coisa e estão esquecendo o principal: entregar um bom serviço, um serviço de qualidade, principalmente olhar para o seu cliente. A resposta está sempre no seu cliente, nunca lá fora, né? Qualidade, relacionamento com o seu cliente, isso da porta para fora. Da porta para dentro, cultura empresarial. A gente às vezes está tão focado em, vamos fazer isso aqui lá no Instagram, vamos investir nessa mídia. E dentro de casa, os colaboradores estão literalmente ferrando com a tua estratégia, né? Aquela velha frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Por quê? Porque não estão olhando para dentro, não estão compartilhando a estratégia de novo, estão bagunçando algo que teoricamente deveria ser simples. Então, o meu legado é de facilitar, de voltar para dentro, de olhar para o que realmente tem que ser olhado. Deca, parabéns pela tua caminhada, tão jovem, tão cheia de vida ainda. Obrigada. Muitos anos de caminhada, com certeza. Um abraço a ti, a teu par de vida, aos teus pais, a todos os teus clientes, e obrigado pelo prestígio com o Grupo Arauto. Curtiu a experiência? Olha, curti. Uma novidade para mim. Curti muito, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Como eu falei antes, né? A gente sempre vai sendo colocado próximo de pessoas que vêm para somar e que vêm para nos ajudar. E eu acho que a vida, os negócios é sobre isso, né? Sobre esses relacionamentos tão valiosos para nós. Muito obrigada. Deca Bueno, mais uma que escreve o seu nome aqui na história do Feed Negócios. Esse conteúdo disponível no Arauto Play. A você que nos acompanhou pelo rádio. O rádio é muito mais gostoso, o rádio é muito mais especial. Valeu, um abraço, até a próxima edição do Feed Negócios. Tchau!